Então, pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 24 de maio, estamos nos encaminhando para o fim de semestre, né? Viram como passa rápido? A gente nem sente. Então, pessoal, na aula passada, a gente falou sobre reabilitação, esse conteúdo que é um conteúdo bem, como eu posso dizer, secundário, né? Não é um conteúdo que costuma cair com muita frequência em concurso, em prova de OAB, é muito mais comum que caia em prova de juiz. Não é um conteúdo que tem hábito de cair em prova da OAB. A gente morde a língua quando a gente fala isso às vezes, né? Às vezes tem um examinador lá diferente, alguém novo na construção da prova e acaba indo. Mas é um conteúdo que realmente não é o foco da nossa disciplina. De toda sorte, pessoal, se ficou alguma dúvida com relação à reabilitação, se vocês têm interesse em aprofundar de alguma forma, me avisem, certo? Me avisem que eu passo mais textos para vocês. Eu deixei na pasta, não carregou ainda, mas eu coloquei lá, deve carregar até o final da aula, o texto do Busato, conforme eu tinha prometido. Também já deixei o texto dele com relação à prescrição, tá? Tem um texto de apoio na pasta da semana 14, que é o tema que a gente começa agora. Recomendo a leitura, tá? Prescrição não é um tema muito fácil. Para a gente poder falar de prescrição, prescrição é um daqueles temas que a gente tem que entrar um pouquinho no conteúdo de processo penal. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com marcos interruptivos. O que é a prescrição? A prescrição é basicamente o Estado olhando para o sujeito e falando: demoramos muito para punir, atrasamos, não conseguimos entrar na denúncia a tempo, não conseguimos receber a denúncia a tempo, não conseguimos sentenciar a tempo, foi muito demorado. E nesse caso, pessoal, a gente tem uma prescrição da pretensão punitiva ou uma prescrição da pretensão executória. O Estado entende que não pode mais punir porque foi passado muito tempo. Para quem acompanha o podcast ou a série do caso Evandro, vai lembrar que a Celina Abage não foi para o segundo júri. Não foi para o segundo júri porque já estava prescrito o caso em relação a ela. Naquele momento ela já era maior de 70 anos, a prescrição acontece pela metade e o júri sequer aconteceu. Certo? Então a prescrição, pessoal, ela é basicamente o Estado dizendo para o sujeito que demorou demais para fazer a persecução penal e que essa demora ela não tem mais como importar em uma punição, portanto. Certo? Para a gente chegar lá, eu vou fazer uma linha do tempo aqui, com todo o processo no rito ordinário, só para vocês entenderem quais são os marcos interruptivos, para vocês terem uma dimensão de qual é o caminho que a gente percorre. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quadrinho branco. Vou fazer um quadrinho de rito ordinário, porque diversos ritos vocês aprendem em processo penal daqui a um ano comigo. Por enquanto, é só o suficiente para a gente conseguir falar sobre os marcos interruptivos. Vamos lá, pessoal. A primeira data que é importante para nós é a data do fato. A data do fato é o dia em que a conduta supostamente criminosa aconteceu. Certo? Esse é o dia do fato. Essa é a primeira data importante para nós. Pessoal, aconteceu um fato supostamente criminoso. Até que a gente consiga oferecer denúncia, nós vamos ter um período aqui que nós chamamos de investigação preliminar, que é o momento em que a gente está tentando descobrir o que aconteceu, quem foi, quando foi, como foi. Certo? Esse período nós chamamos de investigação preliminar. A investigação preliminar,
Ela pode ser um inquérito policial, ela pode ser um PIC, que é o procedimento investigatório criminal, que é promovido pelo Ministério Público. Pode ser uma CPI, pessoal, uma comissão parlamentar de inquérito, também uma espécie de investigação preliminar. Ela pode ser uma investigação interna de uma empresa. Tem um trabalho muito legal de um amigo meu, chamado Douglas, que fez mestrado na Unicuritiba, que é sobre o aproveitamento das investigações internas das empresas para realização de investigação. Então, existem uma série de formas, de formatos dessa investigação preliminar. O que a gente está buscando, pessoal? Qual que é o objetivo dessa investigação preliminar? O objetivo da investigação preliminar é reunir prova da materialidade, indícios de autoria, que nada mais é do que viabilizar a denúncia. É esse o objetivo da investigação preliminar. E quando a gente consegue reunir, quando a gente consegue atingir esse objetivo, a gente tem um próximo fato importante acontecendo aqui no processo. Que é o oferecimento da denúncia. O oferecimento da denúncia acontece quando o Ministério Público reconhece que as investigações lograram êxito em demonstrar a própria materialidade e o indício de autoria. A gente vai aprender em processo penal de forma muito mais detalhada o que é essa prova da materialidade e indício de autoria. Por ora, o que eu digo para vocês é o seguinte: nós temos que provar que o fato aconteceu e ter indícios significativos de que foi aquela pessoa. Certo? Então, a gente tem prova do fato e indícios da autoria para oferecer a denúncia. O próximo passo, depois do oferecimento da denúncia, é realizado pelo magistrado, que é a análise dessa denúncia e seu recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, pessoal, nós vamos promover a citação do acusado, que é basicamente avisar para ele que ele está respondendo um processo penal. Certo? É um documento oficial em que você leva para o acusado, fala: oi, amado, tudo bom? Então, você está respondendo um processo penal. É por esse delito, está correndo em tal vara, apresente uma peça que se chama resposta à acusação, que é a primeira manifestação da defesa no processo. Realizada a resposta à acusação, pessoal, vai começar a instrução criminal, que normalmente vai culminar em uma audiência de instrução e julgamento. Em regra,
no processo penal, por incrível que pareça, tudo vai acontecer no mesmo ato. A ouvida de testemunha de acusação, a ouvida de testemunha de defesa, o interrogatório do réu, as alegações finais pela acusação, as alegações finais pela defesa e a sentença. Daqui para frente, pessoal, depois da sentença, ainda podem acontecer alguns recursos, que não nos interessa falar agora, mas interessa de saberem que existe. E que desses recursos, pessoal, nós teremos novas decisões, certo? Como os acórdãos, por exemplo. Essa fase aqui é a investigação preliminar. Essa fase aqui para frente, pessoal, é o processo penal em si, certo? Pessoal, tem alguém aí com o áudio ligado? Cuidado. Obrigada. Parar aqui para caçar quem quer. Pronto. Coisa que... Certo, pessoal? Muita coisa, né? Mas isso aqui é só para vocês conhecerem e saberem que cara tem uma ação, porque se eu for falar de prescrição e marcos interruptivos, o recebimento de denúncia, a sentença. Pô, vocês não vão entender nada do que eu tô falando. Certo? Pô, gente, mas eu dou um mute e a pessoa vai lá e liga o áudio de novo. William, cuidado aí, meu amado, que você tá ligando o áudio o tempo inteiro, querido. E a gente escuta tudo que tá rolando aqui. Cuidado. Senão vou ter que ser autoritária e mudar vocês definitivamente. É muito ruim isso. A última coisa que acontece, pessoal, na ação é o trânsito em julgado, certo? Que é quando a gente reconhece que não cabe mais nenhum recurso e a gente certifica o trânsito em julgado, que é o fim da ação penal. Tranquilo, gente? Nós vamos destacar, durante a aula de hoje, alguns momentos que são marcos interruptivos da prescrição. Até o momento do trânsito em julgado, pessoal, prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Até o momento do trânsito em julgado, o que nós temos é uma pretensão punitiva. É uma intenção do Estado de punir. A gente ainda não tem nada que nos comprove, nada que nos dê certeza que aquela pessoa de fato cometeu aquele delito. Então, o que a gente tem é uma pretensão punitiva. Até o momento do trânsito em julgado, portanto... Pois não?
Bom dia. Ali na investigação preliminar, no segundo tópico, o Diga. procedimento de investigação criminal trata MP. O que seria MP? Ministério Público, amado. É o Ministério Obrigado. Público. É uma investigação, imagina, é uma investigação que se dá, é que não cabe tudo aqui, né? Mas o PIC é um inquérito tocado pelo Ministério Público. Onde que vai acontecer um PIC? Já ouviu falar da GAECO? A GAECO é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. A GAECO ela é um órgão do Ministério Público criado para realizar investigação. Então, eles realizam investigação de organização criminosa, eles realizam investigação de controle externo de atividade policial. Então, policial corrupto, policial que usa excesso de força, que não tem esse controle por parte da corregedoria, que a corregedoria engaveta, vai tudo parar na GAECO. Então, a GAECO é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. É o lugar que mais realiza procedimentos investigatórios criminais, mas qualquer promotor pode investigar. Isso foi uma discussão muito grande lá pelos idos de 2010, 2012, se o Ministério Público teria atribuição para investigar. E a conclusão a que chegamos é que sim. Então, a STF já pacificou que o Ministério Público pode investigar, e daí a gente não chama essa investigação do Ministério Público de inquérito policial, a gente chama de PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Certo? Então, esse MP aqui é o Ministério Público. Escrever ele, acho que cabe, né? Não rolar confusão futura. Vamos lá. Exclusivo. Não vai prejudicar. Professora, Diga. eu fiquei numa dúvida. Ali, quando a gente tem ali na investigação preliminar da CPI, a gente tá vendo, já viu em outra matéria como que funciona a CPI, tá? Mas a gente já viu até que quando o acusado, que é somente o MP que pode fazer, depois o relatório que é entregado ao MP, enfim, né? Então, depois dessa investigação preliminar é onde começa o processo. Por exemplo, essa CPI que está acontecendo agora da Covid, o relator vai estar encaminhando todo o relatório lá para a MP para saber se vai ocorrer a investigação dos acusados. Está correto isso? E é dessa forma que daí se forma o processo penal? É isso. Aí sai da CPI e entra o processo penal. Isso. Do inquérito policial, do PIC, da CPI, de qualquer espécie de investigação, a gente vai ter, ao final, um relatório, certo? Como você muito bem falou. Então, ao final, a gente tem um relatório. Esse relatório final, ele vai ser enviado para o Ministério Público. E daí, o Ministério Público, aqui eu vou ter que deixar MP, pessoal. O Ministério Público, o MP, que vai decidir se oferece denúncia ou não. Certo? Então, ele vai analisar, ele vai olhar para esse relatório e vai falar, nós temos prova da materialidade e indícios de autoria suficiente? Se a resposta for sim, nós temos, o Ministério Público vai oferecer denúncia. Se a resposta for não, não temos, o Ministério Público tem duas opções. Ou melhor, três opções. Ele tem a opção... Três opções se contar o oferecimento da denúncia, né? Então, não vai oferecer denúncia, ele tem duas opções. Arquivar aquele feito, falar, não tem prova e não vai ter, isso aqui é natimorto, ou a conduta que está descrita é atípica, não interessa. Ou ele tem como baixar em diligência. Falou, tem que fazer mais investigação, a gente não tem ainda prova suficiente, tem prova, tem indício, dá para ver que vai sair alguma coisa, mas ainda não é suficiente. E daí baixa em diligência. Quem decide isso é o promotor, certo? É o Ministério Público. Se vai oferecer denúncia, se vai baixar em diligência ou se vai arquivar o feito. Certo? Decidiu oferecer denúncia, a gente diz que o processo penal em si começa com o recebimento da denúncia. Então, a gente tem esse períodozinho aqui de limbo, em que a gente não tem nenhuma investigação propriamente dita e nenhum processo penal propriamente dito. Porque o processo ele é caracterizado pelo contraditório.
e o contraditório só vai se formar com o recebimento da denúncia. Porque o juiz também pode olhar para essa denúncia e falar, ih, ela é inepta, não tem como receber. E a conduta é atípica, não tem como receber. E não receber a denúncia. Então, o processo começa mesmo com o recebimento da denúncia. Esse período aqui é um limbozinho, em que a gente não tem nenhuma investigação e nenhum processo propriamente formado. Aqui já forma os autos, né? Ofereceu a denúncia, se fosse físico, já ia ter capa, já ia ter número do processo, mas o processo em si inicia com o recebimento da denúncia. Certo? Eu preciso fazer esse quadro inicial com vocês, eu vou salvar até, porque senão eu vou falar, o marco interruptivo é o recebimento da denúncia, é a sentença, e isso não vai fazer sentido para vocês. Certo? Então, eu preciso pelo menos planificar o processo para vocês terem uma noção do que acontece. Lembrando que a gente ainda pode ter novas decisões daqui para frente, certo? A gente pode ter um recurso de apelação com um acórdão no TJ, a gente pode ter um recurso especial com um acórdão no STJ, a gente pode ter um extraordinário com um acórdão no STF. Só que não seria producente eu colocar tudo isso na linha do tempo. Então, eu só vou colocar aqui que dos recursos podem advir novas decisões. Tranquilo, pessoal? Como que a gente calcula o prazo prescricional? Como que a gente vai olhar para os prazos em que o Estado demorou demais para fazer alguma coisa? Nós vamos olhar, com relação à prescrição, à pretensão da prescrição punitiva, os seguintes prazos, pessoal. Eu já vou deixar montado no quadro, mas a gente ainda vai ter aula para eu explicar. A data entre a data do fato e o recebimento da denúncia é uma das datas que a gente vai mexer. Nós também vamos mexer com a data entre o recebimento da denúncia e a data aqui, ó, da sentença. E vamos mexer com a data da sentença e a próxima decisão. Certo? Vamos trabalhar com esses acórdãos aqui. Então, esses são os períodos de tempo que nós iremos olhar, esses são os marcos interruptivos que nós iremos olhar. Só para vocês olharem no processo antes de eu começar a aula e vocês conseguirem entender do que eu estou falando. Certo? Então, vamos lá. Está na pasta de vocês os slides, nós vamos começar a falar aqui de extinção da punibilidade. Vamos que vamos. Vocês não entenderem alguma coisa, pessoal, pausem e falem igual o colega falou, professora, que é MP. Perguntem, tá? Vocês não são obrigados a saber nada, vocês estão no terceiro período. Então, às vezes, eu na distração, na empolgação e por tatuada, acabo soltando uma sigla qualquer, me interrompam, vocês não têm obrigação de saber nada, tá? Não é vergonha nenhuma perguntar, é vergonha minha esquecer de contar para vocês o que é. Fiquem bem tranquilos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar de extinção da punibilidade. Quando que o Estado vai ter que olhar para aquele caso e falar, putz, vacilei, não tenho mais como punir esse sujeito. Seja ele culpado, seja ele não culpado, já era. Ou, em algumas oportunidades, nós faremos o desenho daqui a pouco, transitou em julgado, eu tenho uma pena para aplicar, em que momentos a gente vai olhar para aquela pena e falar, ops, não dá mais para aplicar essa pena. O cara é culpado, eu condenei, mas passou o prazo que eu tinha para aplicar minha punição. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando de extinção da punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? Nós ficamos um tempão falando sobre teoria da pena, sobre que objetivo a gente tem em punir, sobre o que a gente busca quando a gente leva um cara para uma prisão, o que a gente quer com isso, né? A gente quer recuperar ele, a gente quer castigar. O que nós queremos?
A punibilidade é o prazo que o Estado tem para impor a sanção. É a possibilidade de imposição de sanção. Nós temos, pessoal, de acordo com o quantum de pena, um prazo em que o Estado tem a expectativa de impor sanção, em que o Estado tem a possibilidade de impor sanção. Se vocês pegarem ali o artigo 107 do Código Penal, nós vamos ter as hipóteses em que o Estado não pode mais punir, em que essa expectativa, essa possibilidade de impor sanção, ela não existe mais. Querem ver? Vamos ver só algumas antes da gente chegar lá. 107. Extingue-se a punibilidade. 1. Pela morte do agente. Bem óbvio, né, pessoal? Se o cara morreu, você vai punir como? Vai buscar a alma do sujeito lá embaixo ou lá em cima? Vai Chicoteio os filhos. Vai punir os filhos, estilo trocose? Como a pena não ultrapassa a pessoa do réu, a gente não tem como punir um agente que faleceu, né? Então, o falecimento é uma das hipóteses de extinção da punibilidade. Então, esse rol que a gente tem ali no artigo 107 é um rol de situações em que a punição não é mais possível, em que a expectativa de punição do Estado está frustrada. Uma dessas hipóteses de frustração da expectativa de punição é a prescrição. É quando o Estado deixa passar o prazo suficiente para a prescrição. Que é uma das situações que mais gera revolta, né? Eu tenho recebido, pessoal, no escritório, e eu conto isso para vocês ficarem espertos dentro da família de vocês, dentro das realidades com os amigos de vocês. Muitos casos de prescrição de crimes sexuais. De pessoas que acham que estão atendidas pela Lei Joana Maranhão, mas que os fatos são anteriores à Lei Joana Maranhão e chega lá no escritório e o crime está prescrito. Fala, queria denunciar meu tio, queria denunciar meu avô, e eu faço o cálculo prescricional e o prazo já passou. Então, aprender prescrição é muito importante, pessoal, muito importante, para você não gerar uma expectativa em uma vítima que te procura e para você não deixar um réu também respondendo muito tempo o processo que está prescrito. Chegou esses dias lá no escritório um senhorzinho, olha só que história maluca. Não é aqui de Curitiba o caso, tá? Então não corre risco de vocês conhecerem, eu vou contar a história de forma genérica. Chegou um senhorzinho que era dono de uma empresa. Um belo dia liga um funcionário para ele e fala: seu fulano deu merda, venha para cá. O seu fulano vai para a empresa. Chega na empresa, Carol, tá um corpo num porta-mala e 3 funcionários falando: matamos fulano. Ele chega e fala: tá, vocês me chamaram para quê, gente? O que eu vou fazer? Não tem o que fazer, tem que chamar a polícia. O que eu vou fazer? Vocês com o corpo no porta-mala, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão malucos. Aí eu falei: legítima defesa. Então, mais uma razão. Vamos ligar para a polícia. E ligam para a polícia. Nunca mais procuram o senhorzinho, né? O senhorzinho vai para a delegacia, fica preso em flagrante um dia, esclarecem a situação, ele volta para casa dele, nunca mais procuram ele, ele acha que não tem mais processo. Um belo dia que está jogando o nome dele no Google e aparece o nome dele no Jus Brasil. Réu de homicídio. Né? Réu de homicídio. Ele fica desesperado, né? Como assim, réu de homicídio? Daí ele vai ver o processo, réu, e ele está denunciado não pelo homicídio, mas por razão da atração, né, da competência, que nós vamos aprender também em processo penal 1, ele está respondendo por ocultação de cadáver. Como se ele tivesse ajudado os caras a ocultar o cadáver, sendo que ele que ligou para a polícia. E daí ele chega desesperado no escritório. Doutor, eu estou respondendo por ocultação de cadáver, eu vou para a júri, estou com 70 anos, né? Pô, nunca tive passagem por dirigir alcoolizado, nem multa, nunca tive nada. E agora eu vou para a júri, como assim? E o cara desesperado. E como que a gente resolveu um problema grave, uma confusão gigantesca dessa? Pela prescrição, pessoal, estava prescrito já. Senhorzinho maior de 70, a prescrição corre pela metade, tinha passado um prazo muito grande entre o fato e o oferecimento da denúncia. Ou seja, estava prescrito desde o início do processo. Ele nem precisava ter passado por esse estresse, por essa situação vexatória
se o juiz ou o assessor do juiz ou o Ministério Público tivessem feito certinho o cálculo da prescrição, certo? Então, aprender prescrição é muito importante. Quando vocês forem estagiários de juiz, estagiários de advogado criminalista, estagiário do Ministério Público, a primeira coisa que vocês vão fazer quando pegarem um processo é montar essa linha do tempo aqui do processo, colocar as datas e ver se não está prescrito. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Porque se está prescrito, pessoal, e se a gente já teve, não tem mais possibilidade de pretensão punitiva, nossa, que linha reta que eu fiz, estou impactada. Foi com a canetinha, gente, por isso que eu estou chocada. Se já prescreveu, se não tem mais pretensão punitiva do Estado, e a pretensão punitiva, o punir, é o objetivo do processo penal, você vai ter processo para quê, gente? O processo morre ali, certo? Então, o cálculo de prescrição é a primeira coisa que você faz quando você pega um processo criminal na mão, independente da posição que você ocupe. Sendo advogado, sendo juiz, sendo promotor, calcular a prescrição é a primeira coisa que você faz. Certo, pessoal? Professora, Diga, Flavinha. eu tenho uma dúvida, porque aconteceu, nós temos várias obras dentro da empresa, né? E ocorreu, acho que foi em 2014, os nossos funcionários eles ficam muito tempo afastados da família. E são tudo peãozada, né? Então, assim, final de semana a gente libera para fazer churrasco, a gente sempre tem que deixar um carro na obra, né? Para que caso alguém fique doente, para levar para o hospital, enfim. Mas eles roubam o carro e vão para o bar, sabe? Sempre tem essas coisas que acontecem. É bem complicado, sabe? E aí, um dia, eles pegaram o carro e foram para o boteco. Porque as obras ficam tudo em beira de estrada, né? Que é em ferrovia, construção de ferrovia. E eles pegaram e foram para a cidadezinha bem pequenininha, assim, um dos caras mexeu com a mulher e o traficante aí aconteceu aquela briga, eles brigaram, era o nosso encarregado de obra. E aí brigaram, não sei o quê, voltaram para a obra, beberam, pegaram o carro, voltaram de novo para o bar, com um machado, e aí bateram no traficante, e aí mataram o traficante. Então, a gente está com esse processo na empresa, um dos meninos... Pois é, e aí eu quero saber o prazo dessa prescrição, porque teve lá o inquérito, levou para o delegado, eu lembro que o delegado até falou bem assim, esse daí até é bom que morreu porque era traficante aqui da cidade, só me dava trabalho, e não sei o quê. Mas desde 2014, a gente continua com os funcionários, e engraçado, para você ver como é bebida, é peãozado, enfim, eles são excelentes funcionários, sabe, nunca fizeram nada, mas se envolveram nessa briga. O que eu acho que ocorreu, o fato deles terem voltado com o machado para brigar, ter bebido mais, enfim, não tem ideia como que está esse processo. E quando que são os fatos? Qual que é esse prazo? 2014. Não está prescrito, com certeza. Mas eu já vou te ensinar a calcular, você pode calcular com mais segurança. Mas a gente já vai ver os prazos e você vai concluir que não está prescrito, não. 2014 é muito recente ainda. Muito recente. Mas vou te ensinar a calcular, daí você consegue... O processo é público? Eu acho que porque... Não sei o que é ele. O que considera como público, o que dá para a gente entrar e verificar ali. Isso. Eu vou ver, eu não sei nem qual é o escritório, não sei se a gente colocou um escritório para atender os funcionários, sabe? Eu vou até me inteirar disso, porque até me interessa, porque eu fico com medo, porque como eles utilizaram todo o material era da obra, eles estavam referente à obra, agora a professora falou disso, a gente nunca sabe o que pode acontecer lá na frente, né? E ainda foi nosso encarregado, então era um funcionário de confiança e leva tudo em nome da empresa, né? Complicado, né? Sabe que empresas muito grandes, assim, tem advogados criminais pagos por mês, né? De tão comum que é a confusão. Empresa de segurança, então... Nossa, a gente já atendeu empresa de segurança porque dá BO, assim, toda semana. Toda semana. É incrível, é complicado. Onde tem homem, muito homem junto, tem confusão, né? Ainda mais tem bebida junto. Eles brigam demais. Briga, cara. Briga, não adianta. E muita mulher junto, o máximo de problema que você vai ter a fofoca. Muito homem junto, cara. É social isso. Né? Não é biológico. Não acho que a gente seja determinado no nascimento. Mulher é assim, homem é assado. Não é. É a construção social. É a forma como a estrutura se impõe.
né? No patriarcado, o homem é criado para ser violento e defender a própria masculinidade, aquela coisa meio buga-buga, assim, né? E dá briga, cara. Empresa de segurança, Flávia, empresa de ferrovia, empresa de construção. Sempre dá esse tipo de... É a nossa. Então, até brigo com meu marido, eu falo, o que você tem que ficar liberando churrasco, o dinheiro para eles comprarem carne, cerveja, pinga e não sei o quê. Ele, mas você não entende que peão é assim, se você, o mínimo, isso é o máximo para eles, você dá uma garrafa de velho barreiro e não sei o que. Eu falei, mas daí dá essas merda, porque daí, isso é um dos casos, fora o que eles brigam entre eles, já aconteceu facada entre eles. Enfim, é um BO atrás do outro. E pior que eu falei, eu vou me formar em direito só para atender a empresa. Não, e você vai economizar um monte. Melhor coisa que você faz. Dá confusão mesmo. Mas eu acho muito difícil que esteja prescrito, Flávia. Muito difícil. Né? Depois a gente vai fazer os cálculos juntos. Você pode tentar pegar esse processo e colocar as datas certinho para ver como funciona. Mas eu acho bem difícil que esteja prescrito. Da forma como você descreveu, homicídio de 2014, passou pouco tempo. E daí tem que ver os marcos interruptivos, né? Se já foi oferecida denúncia, se não foi, se já foi recebida denúncia, se não foi. Mas eu acho bem difícil que esteja prescrito. Ainda mais que deve entrar um homicídio qualificado. Um homicídio qualificado vai prescrever em 16 anos, provavelmente. Né? Então, por que qualificado? Porque ele sabe mais de uma pessoa. Então, só pelo concurso de pessoa já vai qualificar. Complicado. Isso aí é BO dos bons. Certo, pessoal? Então, a gente tem aí essa expectativa de punição e algumas situações extinguem essa possibilidade de punição. Acho que... Opa, travou aqui? Foi. Acho que vale a pena a gente ler esse artigo 107. Vamos lá. Título 8 da extinção da punibilidade, artigo 107. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, por razões óbvias, como a pena não ultrapassa a pessoa do réu, se ele morre, a gente não tem mais expectativa de punibilidade. Pela anistia, graça ou indulto. Pessoal, anistia, graça ou indulto são extinções de punibilidade previstas na Constituição Federal. Vocês devem ter ouvido falar que o pessoal envolvido na ditadura militar brasileira foi anistiado. Já ouviram falar disso? O pessoal foi anistiado, que a gente tem uma lei da anistia. Essa lei perdoou todos os crimes que aconteceram durante a ditadura. Essas pessoas nunca foram punidas. A cara da Manu. O quê? Dá um Google depois lá na lei da anistia. A gente anistiou todo o pessoal envolvido com a ditadura. Então, anistia, graça ou indulto são previsões de extinção da punibilidade que são realizadas pelo próprio Poder Executivo, certo? Então, no final do ano, que vocês veem lá o indulto de Natal, existe uma diferença muito grande entre o que a sociedade entende por indulto, que na verdade são os saidões, né? O saidão de Natal, o saidão de Dia das Mães. Você não está indultando o cara tem que voltar para a cadeia depois, certo? Então, é só um saidão. O indulto, gente, é uma causa extintiva da punibilidade. Então, os indultos que o presidente faz no final do ano, ele vai olhar, por exemplo, os réus que não cometeram crime com violência e que cumpriram mais de metade da pena. Esses réus ele vai indultar para liberar espaço na prisão, certo? Ele está extinguindo a punibilidade. Ele está liberando esses caras. Bolsonaro não tem feito indulto. Não fez no último ano, até onde tem conhecimento. Então, anistia, graça ou indulto geram a extinção da punibilidade. Terceiro, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Olhem só que interessante. A lei penal, ela retroage para beneficiar o réu. Lei penal, a gente sempre aplica a mais benéfica. Vamos supor que o Pedro compra uma arma de uso restrito e tem essa arma na casa dele, certo? Aí vem um presidente mais liberal com armamentos e libera o uso daquela arma. E o Pedro vai lá e registra a arma dele, agora liberada. Esse período, pessoal, que ele teve uma arma proibida,
em que ele, em tese, estava cometendo um crime, o crime não mais existe, certo? Ele foi revogado quando a gente autorizou a utilização desse armamento. Quando há a extinção de um tipo penal futuro, a gente também extingue os crimes passados, certo? Aquela conduta deixa de ser delito, tem aplicabilidade plena. Vamos supor que a gente descriminaliza o uso da maconha. Todo mundo que está respondendo por delitos envolvendo porte, posse, venda de maconha, estaria automaticamente absolvido. Quando a conduta se torna atípica, a gente aplica, inclusive, para atos do passado. Certo? Manu, o que aconteceu com os crimes da ditadura foi a anistia. Dê um Google depois, é muito importante que a gente saiba disso. A graça tem tudo a ver com o perdão presidencial. Tem tudo a ver com o perdão Não, prof, você entendeu errado. Não? Então, peraí que a gente está com 3 coisas que nós estamos. Tem uma pergunta da Nicole, uma intervenção da Manu e a Carol de uma levantada. Carol, a gente já chega aí. Nicole, a gente já conversa. Diga, Manu, explique o que você falou primeiro. Não, então, você falou sobre a arma, né? Uhum. Você falou sobre a arma. Eu quis dizer que isso vale para os crimes da ditadura, então, também. Isso que eu quis dizer. Na verdade, sim. O que aconteceu, todos os crimes cometidos na ditadura continuam crimes. Tortura, o homicídio, são todas condutas que não foram descriminalizadas. Então, eu não diria que entra aqui no inciso 3, tá? O que aconteceu na ditadura, na verdade, são crimes que a gente ainda entende como crimes, tortura ainda é crime, homicídio ainda é crime, abuso de poder ainda é crime, só que o que aconteceu, na verdade, foi uma anistia. A gente teve uma lei que anistiou. Certo? Então, é diferente. As condutas continuam delitosas. Mas o que aconteceu foi a anistia. Certo? Conseguiu entender a diferença entre uma coisa e outra? Consegui. Porque Obrigada, prof. Uma coisa é eu entender que algo não é mais crime. Outra coisa é falar, é crime, mas está perdoado. Certo? A anistia, ela exclui o crime, ainda que a conduta seja típica. A tortura continua existindo. O homicídio continua existindo. Mas a partir do momento que é anistiado, acontece um perdão. Certo? Então, a anistia, ela é realizada pelo Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Ela é uma lei. É uma lei federal ordinária. Certo? Já a graça e o indulto, elas são decisões que podem acontecer, inclusive, por decreto. Certo? Que é um perdão. São decretos do presidente da República que vão extinguir a punibilidade. Não vai mais existir a pretensão executória estatal. Então, o cara já foi condenado, a pena já era para acontecer e o presidente vai lá e dá um decreto de graça ou de indulto, perdoando as pessoas. Esse indulto, ele pode ser pleno ou ele pode ser parcial. A gente pode perdoar um pedaço da pena ou perdoar a pena integralmente. Não necessariamente uma pessoa com graça ou indulto vai sair em liberdade imediatamente. Pode ser que perdoe um pedaço da pena. Qual que é a diferença da graça e do indulto, sendo que os dois são perdões presidenciais, Nicole? A graça é concedida individualmente. Então, eu olho para Nicole Erdina e falo, Nicole Erdina, está aqui um decreto que perdoa a Nicole Erdina especificamente por esse delito. Por uma razão X ou Y, uma liberalidade do presidente. Já o indulto é um benefício coletivo que não tem destinatário certo. Tem algumas características que devem ser cumpridas. Então, por exemplo, como que vem normalmente o indulto de fim de ano? Pessoas que não cometeram crimes com violência, que são primários ou que são reincidentes, mas um dos delitos é culposo, que cumpriram 3 quintos da pena, que tem bom comportamento, que não tem nenhuma falta grave durante a execução, e uma série de características vão ter a sua pena perdoada. Então, você olha lá para o sistema carcerário e vai ver todas as pessoas que cumprem esse requisito. Todas as pessoas que cumprem esse requisito vão ser liberadas. Por quê a existência do indulto? Porque a gente vai olhar para a pessoa e falar, meu Deus, o cara cumpriu já quase toda a pena, foi uma pena sem violência, o sistema carcerário está explodindo,
vamos dar uma liberada dos caras que são menos problema. Os caras que não são reincidentes, os caras que não cometeram crime com violência, e libera esses caras por indulto, certo? A graça é a mesma coisa, só que para o indivíduo específico. Beleza? Conseguiram entender? Eu acho que vocês têm isso em constitucional, e a gente vê isso em processo penal também. Mas de toda sorte, pessoal, não custa vocês já conhecerem que cara tem. Dei uma pesquisada depois da nossa lei da anistia com relação à ditadura para vocês verem como foi um negócio bem louco. A gente sofre muita crítica internacional por não ter punido o pessoal da ditadura. O quanto isso impacta na nossa sociedade, né? Da gente achar que a nossa ditadura foi branda, que foi light, que não foi tão ruim assim, tanto que o pessoal foi anistiado. Não é igual no Chile, que foi todo mundo preso, veja bem, bababá. Então, existe uma crítica do direito internacional, da comunidade internacional, bem latente. E críticas internas também, né? A gente tem vítimas da ditadura vivas ainda. Aqui em Curitiba, a gente tem algumas figuras, alguns senhorzinhos. Olha como já que deixa eu falar, tá, Carol? Olha como é maluco. Quando foi instaurada a ditadura, quando houve o golpe de 64, e mais tarde, quando veio o AI-5, eles começaram a ir atrás de estudantes, igual vocês, certo? Estudantes de direito, estudantes de biologia, estudantes universitários. E eles prenderam o presidente do diretório acadêmico da Federal, que era o seu Vitório. O Vitório ficou 3 anos preso por ser presidente do diretório acadêmico. Ele não tinha associação com absolutamente nada. Ele não tinha associação com nenhum partido, com nada. Mas como ele era uma liderança política juvenil, porque ele era presidente do diretório, ele ficou 3 anos preso. Não é maluco isso? Não é tipo... Devem falar que a nossa ditadura é branda, né? E o Vitório contando, gente, do tempo dele preso, assim, um negócio muito maluco. Muito, 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 muito maluco. É inacreditável. Parece tão longe, né? Mas os caras que sofreram isso estão por aí ainda. Estão circulando entre nós, né? Não faz tanto tempo, é ontem, historicamente falando. Diga, Carol. Então, professora, minha pergunta é assim, ó. Você falou, tá, ter uma arma é um crime. Aí foi o negócio lá, daí não é mais. Mas se a pessoa não registrar a arma, por mais que exista essa lei que fale não é mais crime, ainda se torna crime ou não tem problema? Não, toda arma tem que ser registrada, né? Então, se ele tem uma posse, um porte de arma sem registro, ele está cometendo um delito. Eu quero dizer o seguinte, uma arma não ser permitida e depois ser permitida de ter uma abolício, crimes, né? Essa situação específica do inciso 3 é a situação do abolício crimes. O crime deixa de existir e a partir do momento que ele deixa de existir, a gente tem a retroatividade dessa tipicidade para todas as condutas que foram praticadas antes. Ninguém mais pode ser punido por aquele delito, né? Então, vamos supor que a gente, por uma loucura, acaba abolindo o delito de homicídio. Matar não é mais crime. Todo mundo que responde por homicídio, automaticamente, o processo vai ser arquivado, porque houve uma abolição crimes, e todo mundo que está preso por homicídio tem que ser solto. Certo? Porque aquele crime não existe mais, e a lei penal, ela passeia no tempo, ela retroage, certo? Para beneficiar o acusado. Então, abolício crimes é uma das hipóteses de extinção da punibilidade. Você não pode mais punir alguém por algo que não é mais crime, né? Eu acho que isso vai acontecer muito em breve com a maconha. Eu acho que a maconha deve sair da portaria da Anvisa e deve acontecer um abolício crimes com relação à maconha. Eu acho que a gente está caminhando para a descriminalização da maconha. Aí vamos supor, professora, vamos fazer uma hipótese, né? Que a maconha não seja mais considerada crime, mas para ela não ser considerada crime, a pessoa tem que ter um documento que comprove a legalidade dela. Se a pessoa está portando uma maconha que daí não possui esse documento, ainda assim daí poderia falar que é um crime daí, né? O que provavelmente vai acontecer é uma mudança da conduta típica, né, Carol? Você sai do tráfico para, sei lá, um porte de remédio sem registro. Vamos supor, né? Ou de uma medicação... Enfim, pode ser que a gente tenha uma modificação da conduta típica, isso é possível. Né? Então, uma pessoa que tinha um armamento não registrado, que era considerado de uso restrito, e daí passa do uso restrito para um uso permitido, e ele só não tem o registro, ele vai de uma conduta típica, que era o porte de arma de uso restrito, irregular, para um porte de arma de uso permitido.
né? Então, vai ter uma pena menor, tudo, mas é considerado uma abolição criminis, o que a gente vai ter uma redução da pena. Então, é possível que isso aconteça também. Daí não é considerado abolição criminis, né? É só, na verdade, uma readequação da conduta típica, e isso é possível acontecer, a readequação da conduta típica. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Não foi uma pergunta boba, não, viu, Nicole? A anistia, ela pode acontecer, inclusive, antes da condenação. Você anistia o delito antes da condenação. Graça e indulto é só durante a execução. Certo? A pessoa tem que ter sido condenada para você conceder a graça ou indulto. Faz sentido, sim. Isso antes de cumprir a pena, porque depois que você cumpriu a pena, aí você já está livre, você já está tranquilo, já está em casa. Não faz sentido você indultar uma pessoa que terminou de cumprir a pena. Mesmo porque o indulto, ele não limpa o registro da pessoa, certo? Ele simplesmente adianta o cumprimento da pena. Então, você indultar uma pessoa, você não vai transformar ela numa pessoa sem passagem. Se o indulto é só para adiantar o cumprimento da pena, se ela já terminou de cumprir a pena, aí o que ela vai se preocupar é com a reabilitação criminal. É ir atrás daquela possibilidade de limpar a ficha que a gente conversou na aula passada, certo? Diga, Carol. Tá, professora, nessa questão da graça, tem como o presidente, tipo, dar a graça para uma pessoa que não seja brasileira? Tipo, vamos supor, uma pessoa lá de fora cometeu um crime, aí veio para cá. Ele tem como fazer isso? É bem complexa essa tua pergunta, Carol, pelo seguinte, olha que interessante. Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Porque a gente vai ter que falar um pouquinho de processo penal para responder essa pergunta. Se vocês não entenderem o que eu falar, eu posso repetir, mas vocês não precisam se preocupar se vocês não entenderem, porque não é o momento, tá? Eu vou adiantar um conteúdo para vocês tentarem se localizar. Então, vamos lá. O Brasil, no processo penal, é regido pelo princípio da territorialidade. Tudo que acontece no nosso território, a gente tem jurisdição. Então, se uma pessoa estrangeira, Carol, comete um crime aqui, a gente tem total jurisdição sobre ela, ainda que ela seja de outro país. A gente pode punir, a gente pode prender, a gente pode indultar, a gente pode conceder graça, a gente pode fazer o que a gente quiser se a pessoa cometeu o crime no nosso território, ou se for em águas internacionais ou em ar internacional, se foi um navio ou um avião com uma bandeira nossa, que é como se fosse um pequeno territóriozinho nosso por aí, certo? Então, se está no nosso território, a gente pode fazer tudo isso. O que pode acontecer é da gente ter um tratado de extradição e, por mais que a gente reconheça que aquela pessoa precisa ser punida, a gente extraditar para a pessoa cumprir pena no país dela. Isso pode acontecer, certo? Agora, o que você me pergunta é o seguinte: pode vir um estrangeiro para cá, que cometeu um crime fora, e o presidente conceder graça ou indulto aqui? Bom, depende de muitas coisas, né? Existem alguns crimes, algumas condutas que são consideradas criminosas fora e não são aqui. Então, por exemplo, vamos supor que um sujeito foi condenado na Rússia por ser homossexual. A homossexualidade na Rússia é considerada um crime, certo? Não sei se vocês sabiam disso, mas é considerado um crime. Se esse cara vem para o Brasil, a gente não pode sequer puni-lo, porque aqui não é crime. Então, a gente não tem identidade de conduta típica. Se esse cara vem para o Brasil, a gente não vai fazer nada. Isso não é nem graça, nem indulto, nem anistia, não é nada. É simplesmente a impossibilidade da gente punir alguém no Brasil por uma conduta que aqui é atípica, certo? Se vem para cá um cara que cometeu um crime fora, e esse crime é crime aqui no Brasil também, nós temos algumas opções, e isso vai depender dos tratados internacionais que a gente ratificou. Pode ser que por tratado internacional a gente tenha que extraditar esse cara de volta para o país. Essa foi a discussão que a gente teve, e vocês devem lembrar, com o Cesare Battisti. O Brasil é obrigado a extraditar o Cesare ou não? Dei um Google depois no caso dele. Crime que ele cometeu na Itália é crime aqui no Brasil, mas existia uma questão política. Existia uma discussão se ele estava sendo perseguido politicamente ou não. E daí ficou nesse debate. O presidente pode deixar o Cesare aqui no Brasil e anistiar, por entender que é uma questão política? Ele tem que extraditar, porque o que ele fez é crime aqui e lá? Então, essas discussões, elas são muito profundas e elas dependem de uma série de questões, como comparar o Código Penal brasileiro e estrangeiro, para ver se o delito é crime aqui também, como entender as relações diplomáticas entre esses países, se existem tratados de extradição, se existem tratados de não extradição, como que funciona a relação entre esses dois países. Então, é uma pergunta que exige uma análise muito complexa de um caso concreto para responder. Ah, não, a gente pode anistiar ou não pode anistiar.
Depende, assim, de uma infinidade de coisas. Mas o Brasil tende a anistiar se considera a pessoa um preso político. E daí dá asilo político para a pessoa aqui no Brasil. Se considera que aquela pessoa é um perseguido político. Mas é uma pergunta muito complexa, Carol. A gente teria que olhar assim, com muito detalhe para o caso concreto para falar pode ou não pode. Né? Ou pode, mas aquela história do pode, mas não é de bom tom. Tem algumas situações que a gente anistia que não é de bom tom, né? Que pode gerar um incidente diplomático. Não sei se vocês ouviram falar da história de um motorista, de um jogador que foi para a Rússia levando medicamento e ficou preso lá na Rússia 2 anos. Porque o medicamento era permitido no Brasil e proibido na Rússia. Ouviram falar desse caso? Ele era motorista de um jogador de futebol. O pai do jogador de futebol tomava um remédio controlado. Esse remédio é autorizado aqui no Brasil, basta ter receita para ele que você compra, né? É receita retida, mas é autorizado. E é um remédio que é considerado droga na Rússia. E daí eles olham para esse motorista e falam, fulaninho, uma pessoa muito simples, você vai lá para o Brasil, vai comprar esse remédio na farmácia e vai trazer para cá. E o motorista, pessoa muito simples, veio para o Brasil, comprou o remédio, colocou na mala e foi levar para a Rússia. Quando ele chega no aeroporto na Rússia, eles prendem ele por tráfico internacional de drogas. Veja, tráfico internacional de drogas é crime na Rússia e é crime no Brasil. O que é droga na Rússia e no Brasil é diferente. A conduta desse senhor aqui no Brasil é atípica. Na Rússia é típica. A Rússia poderia fazer ele cumprir pena, etc., processar lá? Poderia. Ele estava no território russo e cometeu um crime conforme as leis da Rússia. Só que, olha que interessante, a situação acabou tendo uma solução outra, né? Mas se esse senhorzinho fosse extraditado da Rússia para o Brasil, por tratado bilateral, para responder o crime e cumprir pena aqui no Brasil a conduta é atípica. Ele não responderia delito nenhum se extraditado fosse. Só que o que aconteceu foi ainda uma outra solução. O presidente brasileiro, o Bolsonaro, ligou para o presidente russo, para o Putin, e falou o seguinte, amado, me devolve esse cara, anistia ele aí e devolve para cá. Porra, que palhaçada, o cara é motorista do jogador de futebol, o remédio pode aqui no Brasil, né? Que merda é essa? E o Putin, por uma questão meramente diplomática, anistiou o cara por uma decisão unilateral dele, pelas leis russas, fez lá um decreto e mandou o cara de volta para o Brasil. Então foi uma decisão totalmente política. A anistia, a graça e o indulto tem essa característica política. Tem essa natureza política. Então, nem sempre a decisão ela é muito técnica, ela faz muito sentido. A própria anistia da ditadura, ao meu ver, não é uma decisão técnica, foi uma decisão exclusivamente política. Lá, esses caras estavam cumprindo ordens para o Brasil muito pesadas de prender esses caras, eles são todos pais de família, militares, vamos anistiar todo mundo, tá todo mundo velhinho, vamos anistiar. Decisão política, não é uma decisão técnico-jurídica. Né? Curioso esse tema, né? Eu acho muito interessante, pessoal, quando as discussões de direito penal e processo penal envolvem direito internacional, porque a gente coloca na conta umas coisas muito malucas. Em cybercrime, por exemplo, existe um tratado internacional sobre cooperação em cybercrime que o Brasil não ratificou. E daí o Brasil, gente, tem um monte de tratado de cooperação internacional em cybercrime bilateral. O Brasil tem tratado com o Canadá, tem tratado com Portugal, tem tratado com a África do Sul. Os 3 tratados são diferentes. Daí se você pergunta para mim, como que o Brasil coopera em cybercrime? Eu vou falar, com que país? Vamos abrir lá o tratado com o Canadá, vamos abrir o tratado com Portugal, vamos abrir o tratado com a África do Sul. Então, o direito internacional é um negócio muito delicado, e principalmente quando envolve direito penal, porque com certeza vai ter um tratado regional, ou um tratado internacional, ou às vezes um tratado bilateral, às vezes um acordo diplomático, e tudo isso tem que ser levado na conta. Prof, direito internacional tem muito mercado? Tem pouquíssimo mercado, Matheus. É um mercado muito restrito, muito difícil de entrar, que te exige, assim, falar muitas línguas. Pelo menos para você começar, você tem que ser fluente em inglês, espanhol e em francês. São as 3 línguas para você começar a brincar com direito internacional público. Direito internacional privado, agora o pessoal tem feito mandarim, tem feito japonês para começar a se destacar. É muito concorrido, sim. É muito difícil. Eu trabalho com direito internacional dos direitos humanos, já fiz algumas ações de litígio estratégico,
apoio a clínica de direitos humanos da PUC, sou louca para abrir uma clínica de direitos humanos dentro da UPET. Tenho que sentar um dia e escrever o projeto para ver se consigo convencer o Dirceu, a reitora, a abrir uma clínica de direitos humanos. Mas assim, são pouquíssimos casos, Matheus. É um mercado muito restrito e é algo que eu faço mais por prazer do que por dinheiro, porque se eu fosse viver desse processo, eu ia passar fome. É o tipo do processo que aparece assim de vez em nunca. Né? É bem restrito. Sobretudo agora, a gente sempre teve uma diplomacia muito técnica. E o governo Bolsonaro fez a nossa diplomacia muito política. Então, hoje em dia, você querer ser diplomata, querer fazer Itamaraty da forma como está, é muito complicado. Muito complicado. Não é fácil o direito internacional, pessoal. E na parte do direito internacional privado, que você vai trabalhar com arbitragem, que você vai ganhar dinheiro pra cacete, aí, cara, ou você nasce herdeiro para fazer todos os cursos que você tem que fazer, estudar em Boston, estudar em Washington, ou complicado de você trabalhar nessa área sem você... Eu tenho uma amiga que não é herdeira, que conseguiu trabalhar nessa área, porque ela conseguiu uma bolsa para mestrado na Alemanha. Então, ela fez alemão, foi para Hamburgo, fez o mestrado na Alemanha, passou na prova da OAB alemã. A prova da OAB alemã é assim, você tem 2 tentativas. Não passou na primeira, não passou na segunda, você não pode fazer mais. Aí você pega a faculdade e enfia na orelha. Você tem 2 chances só. E ela, graças a Deus, passou na primeira tentativa, na prova da OAB lá na Alemanha. Agora ela é advogada na Alemanha. Trabalha com direito internacional lá, trabalha com arbitragem. Mas, assim, um esforço tremendo. Ela foi uma aluna muito dedicada durante a faculdade. E desde o início da faculdade, ela já sabia que ela queria fazer mestrado na Alemanha. Então, ela foi fazendo alemão, ela foi se organizando durante a faculdade. Fazia alemão no Selim, que é da Federal, que tem um custo bem baixo. Assim, ela não tinha grana e ela conseguiu se organizar. Mas mérito total dela, porque é uma organização muito difícil de cumprir. Alemão é uma língua muito difícil de aprender. Eu estou aprendendo alemão agora para fazer o doutorado em Hamburgo. Só por Jesus, gente. Tem dia que eu olho e falo, gente, eu vou morrer sem aprender, porque é muito difícil. Meu Deus do céu. Isso que eu morei na Alemanha quando eu era criança. E mesmo assim, é muito difícil. Mas dá para fazer, né? Tudo isso para falar, é muito difícil. Vocês vão ter que cortar um dobrado, mas se é o que vocês querem, dá para fazer. A Laura foi lá e fez. Trazer a Laura um dia para dar uma palestra para vocês, para ela contar a história dela. Ela é muito maravilhosa, gente. Ela é uma pessoa super simples, super querida, assim, e super dedicada. Filha de mãe solteira, grana apertada. Eu acho que ela foi ou FIES ou ProUni na Curitiba e está lá na Alemanha sendo advogada. Né? Claro que é exceção, não estou aqui querendo fazer um discurso meritocrático do só depende de você, porque a gente sabe que não é assim, né? Mas, tipo, mais como um incentivo. Se ela conseguiu fazer, você consegue também. Dá para fazer. Não é impossível, né? A gente tem como sonhar e como fazer acontecer. Enfim. Assista a série O Perfume em alemão. Ah, é muito boa essa série. Do serial killer, né? Muito boa. Recomendo também. Certo, pessoal? Com esse conteúdo a gente vai bem devagar sempre, igual com 2003 da pena, tá? Para vocês aprenderem tudo. A gente vai fazer um monte de exercício. Então a gente vai bem devagar sempre. Como que vai funcionar a partir da semana que vem? Na segunda-feira, eu vou separar vocês em grupos por uma ferramenta que existe aqui no Zoom. Vou separar vocês em grupos. Separei em grupos, vocês vão resolver o exercício na segunda e a gente corrige na quarta. Certo? Vai funcionar assim. Nós vamos fazer 2 semanas de exercício para vocês aprenderem a fazer prescrição. Vai dar tudo certo, vocês vão ver. Tranquilo, pessoal? Vamos ver aqui. Prof do céu, como você consegue fazer tudo isso e assistir série ou podcast? Eu durmo muito pouco, Nicole. Eu vou começar uma série agora, eu vou fazer essa semana uma série de posts no meu Instagram, que eu tô toda blogueira, agora criei um pouquinho de tempo livre, sobre organização. Organização, Ni, é tudo. Você ter prazos e metas do que você vai fazer no dia, o que é urgente, o que é prioridade e o que é supérfluo, que você pode fazer a qualquer momento, o que é tarefa complexa, o que é tarefa simples, e organizar no teu dia rende muito. E quando você começa a ver o teu dia render, é muito prazeroso. Você termina o dia e vê a tua agenda inteira arriscada, você fala, puta, que legal, né? Venci um dia difícil pra caramba. E no dia seguinte você tá motivado a vencer o dia. Quando você é muito improdutivo, você termina o dia se sentindo uma bosta
E daí você começa a ter angústia e ansiedade. Do tipo, ai meu Deus, eu não fiz nada e agora acumulou tudo. Daí você coloca para o dia seguinte uma meta impossível. Aí, obviamente, você não dá conta da meta impossível porque ela é impossível. Aí você, de novo, se sente uma bosta, se sente improdutivo e vê que não vai para frente. E no terceiro dia, você está com o primeiro, segundo e terceiro dia acumulado. Daí você fica paralisado. Fala, pô, tem tanta coisa para fazer que eu vou assistir TV, né? Foda-se. Daí você joga para cima na quarta-feira. Né? Daí chega no final de semana, você não consegue descansar porque você está cheio de coisa para fazer. Daí uma bola de neve. Então, o segredo é se organizar. Se você se organiza, você dá conta de fazer tudo. Eu estou fazendo um curso de compliance, segunda e quarta. Eu estou fazendo alemão, terça e quinta. Estou com o escritório. Estou terminando de organizar minha dissertação para publicar como livro. E o negócio é colocar pequeninas metas por dia. Não precisa fazer alemão por 3 horas, 5 vezes na semana. Certo? São metas pequenas por dia. Cumpriu as metas pequenas, aí você vai descansar, vai ver podcast, vai ver série. Não vai querer dobrar a meta igual a de uma, certo? Você respira e fala, pô, cumpri a meta de hoje, vou ver uma série. Aí você vai lá ver a série. Se organizando, gente, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. O negócio é se organizar e não se cobrar muito. Ter metas pequenas por dia. Minha agenda nunca é socada de coisa. É sempre organizadinha. Eu sei que eu não preciso fazer segunda-feira o que eu marquei para terça. Problema de amanhã, problema de amanhã. Já terminei, agora eu vou descansar. Né? Dá para fazer tudo, gente. É questão de se organizar. Durante o mestrado eu fiquei doente, porque eu estava fazendo muita coisa. Mas tem o mestrado agora, dá para fazer alemão, dá para cuidar do escritório, dá para dar aula, dá para fazer 1 milhão de coisas. E aprender a dizer não também é muito importante, né? Porque tem coisas que não dá. Que você tem que olhar e falar, olha, bacana a oportunidade, né? Obrigada por me convidar, mas não dá, tô sem tempo. Aprender a responder não dá, tô sem tempo, também é muito saudável, muito bom. Porque tem coisa que não vale a pena se colocar na tua agenda, que só vai tomar tempo, só vai te estressar e não vai ter retorno, né? Então, aprender a educadamente dizer não também fez muita diferença na minha vida. Que antes, eu passei uma fase agora, pessoal, em que a minha carreira começou a deslanchar. E antes eu dizia sim para tudo, né? Dizia sim para tudo, porque eu ficava morrendo de medo de não ter uma oportunidade igual aquela de novo. Então, me chamavam para dar uma palestra lá na Unicu, na puta que pariu, que eu ia viajar 3 dias de camelo para falar 15 minutos, eu ia, né? Mas, meu Deus do céu, vamos lá dar palestra, né? Vai que não me chamam de novo. Aí pegava ônibus, avião, ia lá pra puta que me pariu, falava 15 minutos, pegava o certificado e voltava para casa, né? Ai, não perdi a oportunidade. Só que chegou um momento, gente, em que eu tava batendo pino real, assim. Eu falei, não, tem que aprender a dizer não. Falei, olha, eu agradeço de coração o convite, muito honroso, mas infelizmente eu não tenho tempo para me deslocar até a tua cidade, fazer essa palestra, né? Será que a gente não consegue fazer ela online? Para não ter que perder o tempo do deslocamento, vocês não terem que gastar com a minha passagem? A gente faz via Zoom, vai ser legal também, eu faço palestra. Né? Ou falar, olha, essa semana eu não consigo. Tá muito corrido, tal. Será que a gente consegue marcar para um próximo bimestre, né? Daí eu posso participar. Então, aprender a dizer não, muito importante, muito importante. Isso até dentro da dinâmica familiar. Se você não ajuda com nada na tua casa, você não pode dizer não, né? Você está sendo um bostinha. Mas às vezes você está muito corrido, você ajuda em casa real, né? Se chegar para tua mãe e falar, mãe, não dá para eu lavar a louça agora, que eu tenho que terminar uma leitura, que é o objetivo de hoje. Posso lavar em 2 horas? Você deixa lá a loucinha, eu já vou lá lavar. Eu só preciso terminar isso que eu estou fazendo. Tudo bem, mãezinha? Se aprender a organizar as coisas assim, é claro, se você não ajuda com nada, você não vai dizer não para tua mãe quando ela pede, né? Mas você é super ativo em casa, falar, mãe, daqui a pouco eu vou, pode ser? Só vou terminar essa leiturinha aqui, né? Ou falar para o teu amigo, agora eu não consigo tomar o café com você, eu vou terminar aqui que eu estou fazendo, a gente pode marcar para tal horário? Respeitar a tua organização pessoal, né? Respeitar o teu tempo, inclusive o teu tempo de descanso. Ai, fulana, me ajuda a fazer um exercício aqui, eu estou com dificuldade, blá, blá, blá. Olha, amigo, eu consigo te ajudar amanhã, hoje não dá, a gente pode marcar um Zoom amanhã a gente marca, eu te ajudo com o exercício, agora eu não posso. Cara, quando eu aprendi a fazer isso, e aprendi que as pessoas, em geral, elas respeitam o fato de você ter a tua organização, minha vida mudou. Porque antes eu era muito tipo, não, vamos fazer, vamos. Eu parava o que eu estava fazendo para ajudar, quando eu vi, eu estava fazendo prazo do escritório 3 horas da manhã. Então, aprender a dizer não é importante, aprender a dizer daqui a pouco eu vou terminar aqui o que eu estou fazendo. Minha organização não permite que esse fim de semana eu faça tal coisa. Ainda que seja uma organização para você descansar. Se você marcou de tirar uma soneca no sábado, respeita a tua soneca que você marcou. É importante, se você marcou ela, porque foi uma semana cansativa, muito cheia, respeite o teu período de descanso também. Período de descanso é compromisso. Período de exercício físico é compromisso.
né? Se você tem um período de exercício físico marcado, é bom para a cabeça, respeita o teu período de exercício físico. Não, hoje às 5h30 eu vou sair caminhar. Eu não posso fazer outra coisa. Eu vou sair caminhar porque é importante para minha saúde, é importante para minha cabeça, então não tem como marcar outra coisa nesse horário. Puta, outra vida, cara. Saber se organizar, outra vida. Saber dizer não, outra vida. Saber falar, não deu tempo. Não deu tempo. Vou conseguir entregar amanhã. Você não combinou que era para hoje, né? Amanhã eu entrego. Daí você consegue dar conta de tudo, gente. O negócio é não deixar as coisas virarem uma bola de neve que te gera angústia. E a gente tem feito muito isso na pandemia. De deixar as coisas virarem uma bola de neve, que virar uma angústia, e daí que não sai do lugar. Muito ruim quando isso acontece. Vamos lá, gente. No artigo 27, nossa, a gente nem terminou de ler tudo ainda, né? A gente ainda tem o inciso 4º, vamos lá. Pela prescrição, decadência ou perempção. Esses institutos a gente aprende mais detalhadamente em processo penal. Mas eu vou explicar como eu expliquei a anistia, graça e indulto, para vocês pelo menos saberem do que se trata. Acho isso importante. A prescrição, pessoal, ela está prevista no artigo 109 e no artigo 110, e ela diz respeito à pretensão punitiva estatal. Então, quanto tempo o Estado tem para processar e punir aquela pessoa? Quanto tempo o Estado tem? Como que a gente calcula a prescrição? A gente vai ver ali juntos no 109 que são por prazos, né? Então, em 3 anos, acontece a prescrição de crime com pena até 1 ano. Em 4 anos, acontece a prescrição com pena até de 1 a 2 anos, e assim por diante. A gente tem uma tabela de prescrição com proporcionalidade. Então, se a pena é X, a prescrição vai ser Y. Se a pena é Z, a prescrição vai ser W, e assim por diante. A decadência, pessoal, ela diz respeito ao prazo em que a vítima tem para representar ou apresentar queixa-crime. Normalmente, o prazo decadencial é de 6 meses. Então, enquanto a prescrição diz respeito à pretensão punitiva do Estado, quanto tempo o Estado tem para punir, a decadência diz respeito ao prazo em que a vítima, o ofendido, tem de procurar ajuda estatal. Explico para vocês. Prestem muita atenção, porque a explicação que eu vou fazer é para vocês terem um panorama geral, porque isso é matéria também de processo penal. Enquanto a prescrição é o prazo que o Estado tem para condenar ou para aplicar a pena, para executar a pena, a decadência é o prazo que a vítima tem para buscar a ajuda do Estado. E existem 2 situações em que a vítima, o ofendido, tem que buscar a ajuda do Estado. A primeira são as ações penais privadas, a famosa queixa-crime. O ofendido ou a vítima tem 6 meses para apresentar a queixa-crime. Se não apresentou, opera-se o prazo decadencial. Veja que o crime não prescreveu, não tem prescrição de 6 meses, como a gente vai ver ali no artigo 109. Mas passou o prazo em que a vítima poderia procurar o Estado. Como é uma ação de menor potencial ofensivo e cujo interesse é exclusivamente da vítima, o Estado dá um prazo para a vítima bater na porta do judiciário e falar: oi, tudo bom? Estou ofendido aqui. Você recebe essa crime por injúria? Se passou 6 meses, pessoal, a gente entende que aquele processo não interessa para aquela pessoa. Certo? Além da ação penal privada, nós temos a ação penal pública, condicionada à representação, em que o Ministério Público vai oferecer denúncia, mas a vítima tem que demonstrar o desejo de ver o processo acontecendo. Por muitos anos, o crime de estupro esteve nessa categoria, em que a mulher tinha 6 meses para falar: Estado, eu gostaria de ver o fulano processado pelo meu estupro. Se a vítima não falasse isso para o Estado não oferecer denúncia. Então, esse é o prazo decadencial. O prazo decadencial está relacionado ao movimento da vítima, do ofendido, e não à pretensão punitiva estatal. Nós temos, basicamente, pessoal, 3 tipos de ação, se a gente for dividir assim, de uma maneira mais genérica.
Ação penal pública, em que não tem prazo decadencial, só o prazo prescricional, e a gente só vai olhar para o prazo prescricional. Ação penal pública, roubo, furto, agora o estupro. Ação penal pública condicionada à representação, em que a gente tem, além do prazo prescricional, o prazo decadencial para a vítima. Bater na porta do Estado e falar, olha, está aqui minha representação. E essa representação é uma condição de procedibilidade. O Ministério Público não oferece denúncia sem ter representação nos autos. Por que o estupro por muitos anos foi condicionado à representação? Porque a gente entendia que a vítima tinha o direito e não o dever de representar. Ninguém poderia obrigar a mulher a se ver revitimizada por um processo. Pode ser que ela olhasse e falasse, cara, eu não acredito na justiça, eu vi lá o processo da Mari Ferrer, eu não quero passar por essa humilhação. Não acredito na justiça, eu não vou representar. E daí a gente deixava o processo passar, por um respeito à vítima. Agora, pessoal, a gente entende que o estupro é uma ação penal incondicionada. Então, só tem o prazo prescricional. O estupro que aconteceu 1 ano atrás não prescreveu e não tem mais o prazo decadencial, certo? Então, a resposta para a tua pergunta, Manu, seria sim. Seria sim. O estupro que aconteceu 1 ano atrás ainda dá para entrar com o processo, porque não tem mais prazo decadencial. Agora é só o prazo prescricional. E daí a gente tem a ação penal privada, em que o interesse é exclusivamente privado e o prazo de 6 meses é para entrar já com a queixa-crime, porque é uma ação que o próprio indivíduo entra, o Ministério Público não faz denúncia. A gente entra com a queixa-crime na ação penal privada. Ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação tem prazo decadencial. Conseguiram entender a diferença entre o prazo prescricional e o prazo decadencial? O prazo prescricional está ligado ao quanto de pena máximo que a gente pode atribuir àquele delito. E é um cálculo com relação à pretensão executória estatal. O prazo decadencial está relacionado a um prazo fixo que diz respeito ao prazo para a vítima demonstrar interesse no processo. E não tem nada a ver com a prescrição. Pode ser que o crime não esteja prescrito, mas já tenha decaído o direito da vítima. E isso é causa suficiente de extinção da punibilidade, ainda que não esteja prescrito. Isso é matéria de processo, mas é importante que vocês saibam que existe e que vocês saibam como funciona, para não ficarem muito perdidos quando leem os conteúdos aqui. Certo? E por último, pessoal, nesse inciso 4º, a gente tem o Instituto da Perempção. A perempção, ela vai acontecer apenas na ação penal privada e ela ocorre quando a vítima ou o ofendido abandonam o processo. Então, você intima o cara que entrou com uma ação penal privada, certo? Então, o interesse é só dele, não tem nenhum interesse estatal. Eu fiquei ofendida porque numa aula a Carol esqueceu o microfone ligado logo que entrou e ficou me xingando junto com a Manu. Lá, a professora Juliana é uma bosta, uma aula ruim, um tédio, logo a primeira aula da segunda, estão querendo matar a gente do coração. Me xingou, e eu me senti ofendida. E eu entrei com uma queixa-crime contra a Carol. Entrei com a queixa-crime. Aí me intimam para eu apresentar testemunha, eu não peticiono. Me intimam para comparecer na audiência, eu não vou. O que o Estado fala? Pô, uma ação penal privada. Você que ficou ofendido. Você que entrou com a ação e agora a bonita não faz nada no processo? Isso que é perempção. E daí a gente declara a perempção e também extingue a punibilidade. Certo? É o Estado falando, ah, tá, muito bom. Entrou com o processo, movimentou o judiciário, rodou a baiana, para agora não fazer porra nenhuma. Obrigada, viu? Parabéns. Gastou dinheiro público, encheu o nosso saco, está extinta a punibilidade. É isso que é perempção. Certo? Bem simples, porque isso é conteúdo de processo penal. A gente vai aprender de novo daqui a um ano. Diga, Matheus. Mas o processo daí, nesse caso que você deu o exemplo, ele vai ficar arquivado ou ele só foi jogado no lixo e nunca mais você vai ter que entrar de novo com outro processo? Foi jogado no lixo, nunca mais eu não tenho como entrar de novo no processo. Porque quando extingue a punibilidade, isso é definitivo, Matheus. Extinguiu a punibilidade, você não ressuscita. Extinta está. Extinguiu a punibilidade, está extinta. Não tem o que fazer. Mesmo se você fizer a mesma denúncia de novo? Mesmo. Está extinta a punibilidade com relação ao fato. A não ser que sobrevenha um novo fato para eu fazer uma nova ação. Mas sobre aquele fato do dia 24 de maio de 2021, que a Carol abriu o microfone e ficou me xingando, eu não posso fazer mais nada. Porque está extinta a punibilidade com relação ao fato. Certo? Então, show. Diga, Carol.
Professora, como que eu faço para diferenciar um processo, tipo, esse daí penal privado de um público? Um público tem que ser o Ministério Público que abre o processo ou... Então vamos lá. Em processo Sei penal, lá. a gente vai aprender o princípio da oficialidade, que vai contar para nós quem é o titular daquela ação penal. Em algumas ações penais, o titular é o Ministério Público, que são as ações penais públicas, incondicionada e condicionada. Na ação penal privada, o titular é o particular. Como que eu descubro quem que é o titular daquela ação penal? O próprio tipo penal conta pra gente, Carol. Se o tipo penal não fala nada, se ele não explica nada para você, com certeza nós estamos diante de uma ação penal pública, porque o Ministério Público é o titular da ação penal por natureza. Como que eu vou descobrir se ela é uma pública condicionada? Em algum momento, durante aquele artigo do tipo penal ou durante aquela sessão de tipos penais, então, dos crimes contra a honra, dos crimes com... vai estar escrito que esses delitos somente se procedem mediante representação. Se tiver a palavra a expressão somente se procede mediante representação, nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada, porque está exigindo a representação como condicionante. Agora, as ações penais públicas vai estar escrito ou no tipo penal ou durante aquele capítulo, por exemplo, o capítulo 5 dos crimes contra a honra, olhe lá o artigo 145 do Código Penal. Olha o que está escrito lá. Nos crimes previstos nesse capítulo, injúria, calúnia, difamação, somente se procede mediante queixa. A palavra-chave da ação penal privada é queixa, que é a queixa-crime. Então, o próprio tipo penal vai contar para a gente que espécie de ação a gente está falando. O prazo decadencial é para representação e para oferecimento de queixa-crime. Todos os outros prazos que vão aparecer com relação à extinção da punibilidade são prazos prescricionais. Certo? Ficou mais ou menos claro? Porque a gente vai ter isso no processo penal. Mas é aquilo que eu falo para vocês. As matérias, elas são sempre interdependentes, né? Eu sempre empresto um pouquinho de constitucional, empresto um pouquinho de processo penal. E se eu não dou uma palhinha de processo penal, vocês não têm como entender prescrição. Então, a gente precisa dar essa rebolada. Quando vocês chegarem lá no 5º período, que eu for dar esse conteúdo para vocês, vocês vão estar tipo, já ouvi, já sei, vai ser uma delícia, vocês vão se sentir felizes da vida. Mas agora é um pouco sofrido mesmo de entender, porque falta um pouco de conteúdo para vocês, né? Vocês não tiveram ainda. Certo, meus amores? Nossa aula vai até 9h30 ou 9h40? Até 9h40, né? Eu vou só terminar de ler esse artigo, beleza? Daí eu levo vocês para o intervalo, tá bom? Ainda no 109, extingue-se a punibilidade pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Renúncia do direito de queixa. Estou no prazo de 6 meses e expressamente digo não vou oferecer queixa. Essa é a renúncia do direito de queixa. Eu chego no processo e falo, tenho direito a oferecer queixa, não quero, não vou e expressamente renuncio. Se eu expressamente renuncio, está extinta a punibilidade. Perdão aceito. Durante o processo, eu perdoo a Carol. Eu peticiono ela dizendo que eu perdoei, que ela é minha aluna, que ela estava num dia ruim, que ultimamente minhas aulas não estavam boas mesmo, estou muito cansada com a pandemia, e que ela está perdoada, que está tudo certo entre nós. Isso também extingue a punibilidade. É claro, o Estado não vai punir uma pessoa numa ação penal privada, sendo que o próprio ofendido já perdoou. Se o próprio ofendido já perdoou, o Estado não tem interesse na continuidade. Sexto, pela retratação do agente nos crimes em que a lei admite. Essa a gente vai deixar para o processo penal, certo? Revogaram o 7º, revogaram o 8º, inciso 9, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Também vamos deixar essa hipótese para o processo penal, porque ela não interessa agora para a prescrição, e é uma hipótese também complexa, certo? Essas são as hipóteses de extinção da punibilidade, em que o Estado vai reconhecer que não há mais a possibilidade de cominar pena àquele sujeito ou de aplicar a pena dentro do processo. Certo? Tranquilo com relação às hipóteses, pessoal? Na aula que vem, agora que a gente sabe as hipóteses de extinção, nós vamos aprofundar uma hipótese específica, que é a hipótese da prescrição.
eu vou ensinar para vocês as formas de prescrição que existem e como a gente calcula. Quais são os marcos interruptivos, quanto tempo tem que passar entre uma situação e outra para que aquele crime esteja prescrito, certo? Ensinei vocês como funciona o cálculo, a gente vai fazer exercício até não dar mais. Vamos calcular a prescrição da pretensão punitiva, vamos calcular a prescrição da pretensão executória e vamos aprender o que é prescrição retroativa, o que é prescrição em abstrato, quais são esses conceitos e qual a diferença entre uma e outra, para vocês terem isso bem claro. Cada uma das espécies de prescrição, da pretensão punitiva e da pretensão executória, guardam subespécies dentro dos exercícios que a gente vai aprender os nomes. Então, eu vou dar um exercício, vocês vão fazer o cálculo e vão falar, ah, que interessante, isso aqui volta, né? Sim, essa é a prescrição retroativa. E assim por diante. Beleza? Que eu acho que é a forma mais fácil de aprender é fazendo exercício. Tranquilo? Tudo na paz? Mateuzinho do coração, você queria falar alguma coisa, meu bem? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta que você automaticamente respondeu. É um poder de professor, que a gente responde antes do aluno perguntar. Uma clara evidência do professor com experiência. A gente já sabe a pergunta que vem. Que bom, meu querido. Então, meus amores, vocês estão liberadinhos, tranquilos, vamos caminhar devagar com esse conteúdo. Se a gente precisar dedicar umas semanas a mais, não é problema. O importante é que vocês saibam, que vocês saiam sabendo. Caio pergunta, prof, vai postar as aulas logo? Em nome de Jesus, por favor, socorro. Eu vou tentar postar agora, Caio. Eu consegui baixar quase todos. Acho que está faltando só a aula da segunda-feira passada, que eu não estou conseguindo achar em lugar nenhum. Não sei se ficou na nuvem. Eu vou tentar caçar. Mas para a gente não ficar muito atrasado, eu já vou postar as que estão gravadas. Tadinho. Eu já vou postar as que estão gravadas para eles não ficarem muito desesperados, tá? Então, eu vou postar e se sobrar alguma, se ficar banguela, depois a gente tenta caçar. Eu venho no final de semana para tirar dúvida de quem não veio naquela aula, enfim, a gente vê como é que a gente faz. Beleza? Amém nós tudo, Caio. Tranquilo, pessoal? Prof, Diga, Flávia. prof, sabe quando que eles vão mandar aquele certificado daquele seminário? Então, Foi quinta-feira? Foi de quinta? eles pediram 10 dias para fazer o certificado. Então, se passar esses 10 dias eles não mandarem, aí eu passo uma mensagenzinha falando, e aí? Se passar esse prazo. Eu assisti ele inteirinho o dia inteiro. Eu vi que você ficou o dia inteiro. Para quem não conseguiu assistir, pessoal, tá gravado agora. Não dá mais certificado, mas se você se interessar por algum tema específico, são palestrinhas de meia hora. Eu recomendo especialmente a palestra do Gustavo Scandelari, que é doutor pela Federal, que é um baita professor e que falou um pouco sobre compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica. Muito interessante. Eu, pelo menos, aprendi um monte, achei muito legal. Fica a dica. Também recomendo, na parte da manhã, teve a palestra do professor Paulo Busato, que é do livro que eu indico para vocês. Você viu, Flávia? Ele era como você esperava? Como você imaginou? Eu achava que ele era um senhorzinho de cabelo branco, caquético, assim, não imaginava que ele fosse como ele é. Ele entendeu? Eu imaginava ele tipo de cabelinho branquinho, calvinho. Não, no quinto período eu digo para vocês o Gustavo Badaró. Todo mundo acha que o Gustavo Badaró é um velhinho, né? E ele é um moço, gente, não tem nem 40 anos. Então a gente sempre imagina um velhinho caquético, né? O Badaró é super novo, bonitão, inclusive. Eu indico ele, o pessoal acha que é um senhorzinho, não é. É um moço bem novo. E a palestra do professor Paulo Busato foi sobre a responsabilidade penal sobre inteligência artificial e máquinas. É do criador? É do gestor da máquina? É da empresa? Como que a gente pensa essa responsabilidade penal? Como que a gente pensa dolo? Como que a gente pensa culpa em cima de inteligência artificial? Então, bem interessante o tema também. Certo? Então, meus amores, vocês estão liberados. Eu vou parar de gravar.